Bom dia, eu queria agradecer também o convite e a oportunidade, porque eu sei que a população às vezes também tem muita dúvida e vocês também, às vezes, eu recebo alguns questionamentos e tudo, mas assim, a secretaria também está sempre aberta. Eu não falo que eu venho aqui com frequência, porque essa coisa de microfone não é para mim, não. Se vocês quiserem fazer um debate assim, mais tranquilo, mas vamos lá. O que precisar, a gente está aí. E a palavra está aberta aí, franqueada aos vereadores. O vereador Ney Miranda, quiser fazer alguma pergunta? Bom dia a todos aqui presentes, bom dia a secretários que se encontram aqui, em nome de Sabino aí, nosso amigo Sabino, e a doutora Fernanda, saúdos todos presentes. Eu fiz questão de pedir, doutora, a fala aqui nesse momento, até para a gente ressaltar que eu me sinto agora realmente orgulhoso nesse momento de a gente ter, em uma administração, a gente ser ouvido, né, a Câmara Municipal, que é um órgão de tão importância dentro do município, mas que às vezes nem só a sociedade, como gestores, não enxerga com tanta importância assim, né? A Câmara Municipal, tudo rege através dela dentro do município, apesar que as pessoas acham que o órgão maior é a Prefeitura Municipal, mas dentro de uma gestão pública, a Câmara, tudo se passa por aqui. E eu estou orgulhoso de te ver aqui nesse momento, independente do que ocorrer aqui, de algumas situações, porque eu vivi na pele isso, 4 anos de uma gestão passada, uma gestão orgulhosa, uma gestão, de certa forma, arcaica também, e uma gestão que a gente passou 4 anos querendo ter um secretário aqui, e nós nunca tivemos. Parabenizo o Ró pela atitude, também, inclusive eu fui uma das pessoas que pedi a sua presença aqui, e em uma conversa nossa individual, eu comentei isso, que eu acho que vocês têm que vir mesmo, secretários, pessoas dos setores, porque eu digo que quem sabe dos problemas da nossa casa somos nós. Se a gente não explanar o problema, as pessoas não vão entender e não vão saber. A mesma coisa é uma secretaria. Se tem um problema que a sociedade questiona e o secretário não comparece para eles justificar tal problema, o secretário vai sempre ficar como uma pessoa incompetente, uma pessoa que não está dando importância. E aí eu te agradeço por você estar aqui, te parabenizo, porque eu sofri isso aqui 4 anos, de a gente querer uma explicação, não a gente vereador, a sociedade, porque nós estamos aqui apenas representando a sociedade. Te agradeço por você ter aceitado a nossa ideia do projeto de ecoterapia. Então, para os demais colegas e as pessoas que estão aqui, quem está nos ouvindo em casa, a gente tem um projeto encaminhado aí da ecoterapia que vai estar funcionando. A secretária já deu todo o aval. Mas eu quero te agradecer, doutora, e já vou fazer alguma pergunta. Por exemplo, ontem me questionaram sobre o carro da hemodiálise, que aí já não é um problema diretamente seu, da sua secretaria, é mais da administração, porque o carro, a partir do momento que o carro quebra, o que você precisa ter é o carro rodando. Né? Mas as pessoas estão contestando porque o carro da hemodiálise está rodando em um ônibus inadequado. Tem uma previsão desse carro já voltar rodando, mas mais uma vez, obrigado por estar aqui, tá? E seja sempre bem-vinda. E sempre que tiver algum problema, acho que é importante vocês estarem aqui para estar explanando, porque a cobrança em cima da gente não é fácil. A gente até pede desculpa por alguns questionamentos. Eu sei realmente a demanda. Pode passar? Realmente a questionamento da sociedade, né? Às vezes deixa a gente um pouco intrigado mesmo e preocupado. Mas assim, o carro da hemodiálise, o problema que a gente está tendo é que a gente quando a gente pegou a gestão, a gente tinha 2 vans. E as 2 vans estavam com problema. Uma bateu o motor e a outra está com problema com os bicos. E elas estão lá até hoje esperando resolver. O problema é que o que nos foi passado, esses bicos, a antiga gestão estava misturando. Um dia usava diesel, outro dia usava gasolina, outro dia usava álcool, e por isso entupiu os bicos. E esse conserto tem ficado muito dispendioso, e a gente ainda está cobrando todo dia. Davi liga, eu ligo.
o seu Gaso vai para lá também, a gente já questionou, e nessa próxima semana a gente já fez a programação de ir até a V8, lá em Conquista, para ver qual que é a dificuldade que eles estão tendo, porque por telefone eles não nos passam qual que é a dificuldade que tem. Mas eu tenho cobrado, Davi tem ligado, Dida liga, e eles só falam assim que ainda está em manutenção e que eles não podem liberar o carro para rodar. A gente já verificou outras possibilidades. O nosso problema não é falar assim, a gente não tem nenhum outro carro na cidade que poderia ser utilizado. A gente tem. O nosso problema não é essa parte. O nosso problema é a parte financeira. Porque o outro carro que a gente teria tem sido cobrado um valor muito alto. Inclusive, eu já conversei com o Gaso, motorista, que leva os pacientes da hemodiálise na segunda, na quarta e sexta, e ele ainda falou assim, olha, nesse valor realmente é melhor a gente esperar a V8. Entendi. Eu já conversei com alguns pacientes que fazem o questionamento e tudo, mas assim, não é por falta de interesse nosso. A V8 é que ainda não conseguiu disponibilizar nenhuma das duas vans. Tá, muito obrigado. Senhor presidente. Vereador Nedino. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a Deus, agradecer a presença de muitas autoridades aí, toda a nossa população. E de antemão, doutora, eu quero te parabenizar pela tua coragem, porque não é fácil encarar um plenário, encarar 11 vereadores, e aqui sempre cobrando tudo para o bem do nosso povo, e dizer, senhor presidente, que agora não terá mais desculpa de outro secretário dizer que não vem a esta casa, porque a nossa secretária de saúde, a nossa primeira-dama, teve o respeito, está aqui nos honrando com a sua presença. Mais uma vez eu lhe parabenizo pelo respeito que a senhora tem a esta casa, a estes vereadores e ao povo de Iguaí, em comparecer para que a senhora seja aqui até questionada por algumas necessidades, como foi dito pelo vereador Ney, e a senhora tem a coragem de vir até esta casa em tão pouco tempo a responder as perguntas que aqui os senhores vereadores estão fazendo à sua pessoa. Não é fácil. Para muitos, você fala, velho, mas quando chega aqui a coisa, você vê, um vereador como Sabino, de experiência, secretário, veio aqui e ele sabe que não é fácil. Mas, de antemão, lhe parabenizo, mas quero aqui lhe fazer uma pergunta e um pedido. É a respeito do ônibus que transporta os pacientes para a cidade de Itabuna. Segundo comentários, e eu tenho acompanhado, esse ônibus não está rodando. Eu queria que a senhora me explicasse para mim, para a população, o motivo que até agora esse carro não pôde fazer esse trajeto, que sempre foi feito na gestão passada, e a senhora dizer para a gente o que está acontecendo, mas de antemão, mais uma vez, lhe parabenizo e lhe agradeço. A senhora não sabe a felicidade que nós estamos aqui, porque, repito, não vai ter desculpa para outro secretário ser convocado e dizer que não pode vir, porque, como disse Ney no passado, nós temos secretário que faz parte do atual governo, que por várias vezes foram convocados e não teve o respeito de vir a esta casa. Então, Ney, essa ideia arcaica não já está agora não, viu? Já vem de muito tempo, agora com os mesmos secretários que faz parte do atual governo. Parabéns, secretária, e a senhora fique à vontade, aqui a casa é sua, e aquilo que a senhora puder responder e nos ajudar, eu vou ficar muito grato. Muito obrigado. Obrigada. Deixa eu explicar o que acontece. O ônibus, que antes, ele pode não estar indo. Posso desligar? Pede se ela, se puder, eu não sei, se aumentar um pouco o microfone, encostar mais, que a gente aí ouve melhor. O ônibus pode não estar indo, mas todos os dias tem ido carros. Porque o que acontece? Antes, a população estava acostumada com ônibus que ia, porém, para fazer compra, para ir para passear, para ir no shopping, para fazer inúmeras outras coisas.
E aí agora nós estamos, a saúde, ela está voltada só em resolver problemas da saúde. Os carros estão indo, as consultas estão sendo agendadas, a população está sendo muito bem assistida com relação à saúde. Todas as demandas que a gente tem recebido, independente se é consulta particular ou pelo SUS, o carro está sendo agendado. Porém, da mesma forma que a gente não está levando, não leva paciente nenhum que seja para, digamos assim, passeio, outra coisa, para outra cidade, para Itabuna a gente também não oferta o carro. Mas assim, as consultas têm sido agendadas em Itabuna, a gente teve dificuldade para conseguir essas consultas lá, porque a gente não está conseguindo marcar da mesma forma que a gente marca com a policlínica, pelo sistema, porém a gente já fez o contato lá, a gente tem feito consultas, inclusive em março a gente teve 2 endoscopias, uma reto, uma colono, 6 densitometria, uma biópsia de mama, uma consulta no SECAI que não estava no pacto e ainda assim a gente conseguiu, e 3 consultas oftalmológicas. Em abril foram 27 consultas oftalmológicas, 2 consultas ortopédicas, 2 mamografias e uma cintilografia óssea. E assim, todos com o carro que a saúde está levando. O que a gente só não está levando, a gente só não tem um ônibus para ofertar para outras pessoas que não estão indo, que não seja para fazer consulta, alguma coisa da saúde. Mas, de antemão, a saúde está sendo assistida. A senhora poderia me dizer que carro é esse que está levando, doutora? Aí cada dia a gente está indo com carros pequenos, né? Sim. Aí cada dia a gente vai. Mas a gente também, quando tem muitos pacientes para irem, às vezes a gente consegue o aluguel de uma van, a gente vai no micro-ônibus, aí depende de como que está a demanda. Se no dia a gente tem 14 pacientes para irem, aí a gente se adequa à quantidade de pacientes que foram agendados para aquele dia. De acordo com a quantidade de pessoas, o carro será, se for disponibilizado. Menos pessoas, vai um carro menor. Se for várias pessoas, vai uma van. Isso. Tá, isso está sendo quase todos os dias, né, doutora? Praticamente todo dia. Certo. A nossa ideia é conseguir uma van, ou pelo menos um micro-ônibus para lá, porque a gente tem uma demanda maior. Ir para Salvador. Isso, doutor, é uma coisa importante. Agora, quando a senhora disse que as pessoas que estão indo para passear, isso aí cabe à própria secretaria ter uma fiscalização, porque não é correto. Carro, todos nós sabemos que saúde é um investimento, certo? E carro de saúde não é para ninguém passear. Isso nós sabemos, apoiamos, porque eu acho que tem que cuidar, em primeiro lugar, da saúde. Se o carro está indo para levar as pessoas que vai fazer exame, não é carro para levar ninguém para passear. Isso aí está correto. Se aconteceu ou se ainda está acontecendo, a senhora está correta, porque tem que como o carro da hemodiálise também, que nós sabemos, é um problema, não pode faltar. Mas se estiver acontecendo dessa forma, é porque algumas pessoas têm me procurado, os que me procuraram têm me mostrado documentos a respeito da saúde, é por isso que eu citei aqui, porque também não serei favorável a deslocar um carro da saúde levando pessoas para resolver um outro problema, que você pode ir de ônibus ou pode conseguir um carro para resolver os seus problemas. Saúde é saúde, não pode misturar. Lhe agradeço pela pergunta e daqui para frente a gente vai perguntando mais alguma coisa. Muito obrigado. A gente ainda, eu até esses dias conversei com o Yuri, a gente na reunião do conselho, nós não, até agora, a gente não deixou de levar nenhum paciente que esteja com consulta agendada, nenhum paciente da saúde que realmente precisava de atendimento. O que inclusive, eu até relatei para ele um dia, que a gente não tinha carro para levar, a gente estava com 16 pacientes para serem levados às 7 horas da manhã, 11h30 da noite a gente ainda não tinha carro, a gente não desmarcou com nenhum. Valdinei e todos os motoristas que a gente está com a equipe é muito boa, tem se mostrado assim completamente aberta e disponível. Então era 4h30 da manhã, a gente ainda estava atrás de carro e a gente não desmarcou ninguém e todo mundo foi, entendeu? Com a palavra o vereador Yuri. Sômio. Bom dia a todos, se fazem aqui presente.
Quero primeiramente agradecer a meu Deus por mais essa oportunidade de vida, oportunidade essa de poder estar aqui, fazendo o que a gente gosta, representando o nosso povo, buscando ajudar no que for possível, no que tiver ao nosso alcance. Aos vereadores, um bom dia. Aos amigos que se fazem aqui presente, trabalhadores da saúde, guerreiros que militam por essa saúde de Iguaí, a você que está nos acompanhando pela rede social com o Rubi Vídeo, um bom dia a todos nós. Doutora Fernanda, não poderia de ressaltar a fala do vereador Nedo e do vereador Ney a respeito da sua presença, te parabenizar por estar presente aqui hoje nessa Casa Legislativa. Secretaria de Saúde não é fácil, a gente sabe que as demandas são grandes. Por se tratar de saúde, às vezes não pode esperar, ou em sua maioria dos casos não pode esperar. Mas quero te deixar uma mensagem, uma palavra, de que obstáculos e problemas só aparecem e só acontecem na vida de quem dá conta de resolver. E que você, não tenho dúvidas de que é uma pessoa preparada. Nós tivemos semana passada, como a senhora mesmo, como você, todo respeito, mesmo comentou, nós tivemos na semana passada, na reunião do Conselho, e nesse ano foi um momento que eu pude estar realmente presente, frente à senhora, e ouvir e sentir, e a senhora pôde, e aqui tinha alguns amigos presentes, e a senhora pôde escutar e presenciar o que eu disse. No momento ao qual eu reivindiquei a respeito de uma mãe, mas eu senti nos seus olhos, no seu coração, a vontade em querer ajudar a nossa cidade. Volto a dizer, não é fácil, mas você não tenha dúvidas que aqui são 11 pessoas que vão estar para somar. Ressalto minha palavra, ao qual eu disse que independente de posição partidária, eu acho que nós 11 vereadores, como todos os colegas aqui, bem sabe disso que a gente sempre comenta e conversa, todos esses 11 vereadores aqui são 11 seres humanos, 11 pessoas que sempre vai buscar o melhor por Iguaí. Independente de posição partidária, independente de posição. E a senhora, não tenho dúvidas, que tem feito o melhor, tem dado o melhor da senhora para a nossa cidade. E naquela oportunidade de semana passada, eu que sempre tenho cobrado, não vou mentir, como todo mundo me conhece, por ser um profissional da saúde, sou um militante da saúde, e eu fiquei muito feliz quando eu escutei, e tinha uma mãe presente, porque a luta nossa, quando eu falo nossa, não é só de Yuri, dos vereadores, mas da cidade, pelo autismo hoje aqui em Iguaí, é muito grande. Quando eu falei para a senhora, eu falei, não desmerecendo as outras patologias, as outras doenças, não desmerecendo as outras causas, mas tenha um olhar um pouco mais carinhoso, com mais intensidade para essas mães autistas. Não só eu, mas os vereadores, Wanda, Lúcia também cobrou aqui já sobre o neuropediatra, e graças a Deus, na semana passada, nós tivemos uma boa notícia de que vai começar a ter um neuropediatra. Falei que vai fazer história, porque nós nunca tivemos um neuropediatra sendo atendida pela Secretaria de Saúde. E ainda, minha avó sempre fala, quem sempre fala a verdade não merece castigo. E foi uma luta minha na gestão ao qual eu estive como secretário de saúde. Não estou criticando, mas comentando, eu sempre buscava trazer esse neuropediatra. Mas, infelizmente, não consegui. E por o fato de eu não ter conseguido, não quer dizer que a gente vai ficar desejando mal. Pelo contrário, a gente vai buscar e a gente tem que cobrar e pedir o que for de melhor. Eu fiquei muito feliz e tenho certeza que eu sei que não depende só da senhora, que novos especialistas vão estar por vir. Tem o fonoaudiólogo também que se enquadra nessa equipe de multiprofissionais frente a essas crianças com autismo. Ressaltei que trabalho com 2 mães que têm filhos autistas. Eu sei que não é fácil. Quem tem parente aqui ou quem tem filho aqui sabe que essa luta não é fácil, mas
todos nós somos seres humanos. Eu acho que quando a gente faz com o coração, quando a gente faz pensando no bem, as portas se abrem. E a senhora não tenha dúvidas que aqui, como o Nedo falou, você se sinta em casa, cada um com as suas particularidades, cada uma com as suas reivindicações, cada uma com as suas demandas. Mas eu acho que assim, uma Iguaí melhor a gente precisa fazer dessa forma. Com a presença de Sabino, ao qual esteve aqui semana passada, com a presença da senhora, e ressalto o que Nedo disse, espero que todos nós esperemos que nas semanas subsequentes os demais secretários venham estar presentes. É como a gente fala, não necessariamente a senhora vai saber de tudo, não necessariamente a senhora vai responder tudo e vai fazer tudo, impossível. Mas sinto e vejo essa vontade, primeiramente por estar aqui presente hoje, de que a senhora tem feito e tem buscado o melhor. Na época ao qual eu estive como secretário de saúde, eu me lembro que só eu e um outro secretário recebeu o chamado e a convocação aqui da Câmara. Não pensei duas vezes quando eu fui convocado por até então o presidente Ranulfo, mandar um abraço para ele. Não pensei duas vezes, falou, estou disposto a ajudar, como na gestão minha da Secretaria de Saúde, a época no qual fui secretário, dei o meu melhor, se foi bom ou se foi ruim, me sinto, meu Deus sabe do que eu fiz de possível e de impossível para fazer o melhor por Iguaí. Então, é um novo pedido que eu faço para a senhora, que realmente dê o seu melhor pela nossa cidade. Que com certeza não vai ser a senhora, mas primeiramente Deus vai estar vendo e abençoando, e como consequência, nossos munícipes vão estar sendo beneficiados. Dia 17 desse mês de maio, aproveitar e fazer um pedido aqui abertamente, nós temos um projeto, na verdade projeto este, que na época ao qual eu fui vereador, em 2017 a 20, a gente desenvolveu, que é um projeto de doação de sangue. E há 2 semanas atrás eu comentei sobre esse projeto e falei, olha, vou até procurar a Secretaria de Saúde para pedir esse suporte, que seja através de uma van, seja através de uma alimentação ao qual a gente precisa, e também convidar a vocês que estão aqui presentes, aos amigos, a você que está nos acompanhando, para o dia 17. Na verdade, é uma caravana que já está reservada lá. Eu conversei com a diretora responsável pelo Banco de Sangue de Itabuna, que hoje não pode mais colher sangue aqui em Iguaí por conta da fiscalização, não é hoje, mas há anos, como a senhora bem sabe. Então a gente precisa de se deslocar. É uma luta que a nossa cidade precisa vencer, porque volta e meia, às vezes a gente vê postagem de pessoas pedindo sangue, precisando de sangue na nossa cidade. Uma vez que a gente faz essas doações, com certeza a gente vai ter esse crédito no banco de sangue de Itabuna, para na hora que a senhora ligar, olha, aqui é de Iguaí, poxa, Iguaí trouxe aqui 20, 30, 40 pessoas para fazer uma doação de sangue. Não tenha dúvidas que dificuldades nenhuma vão ser encontradas, e que a gente sabe que às vezes é encontrado no momento de um domingo mesmo de tarde, um sábado de madrugada. Então, assim, é um ponto positivo, fica esse meu pedido. Antes de finalizar, doutora, na minha primeira indicação que eu fiz, eu coloquei sobre o plano de cargo, carreiras e salários aos funcionários da saúde. Hoje, os funcionários da saúde não têm esse plano de cargo, carreiras e salários, que a educação hoje tem, como é de conhecimento da senhora. O plano hoje ele é um norte. À medida que ocorre o reajuste salarial, esse plano ele vai dar margens. Um segundo pedido, que a senhora, em um momento oportuno, converse com o senhor prefeito do Davi sobre essa atenção para com esses profissionais. E, se for da vontade, estender a outros servidores. Como eu falo, não é um plano, e sempre ressalto, né, a presença do presidente do sindicato aqui, porque eu sei que é um plano que não vai ser resolvido de hoje para amanhã. Mas a gente precisa, ao menos, entrar em uma discussão. É uma valorização que não é Yuri que vai estar dando. É a gestão, é o prefeito, é a gestão do prefeito. Então pense por esse lado positivo, certo? Eu jamais, e todos nós, eu e mais os 10 vereadores aqui, a gente jamais vai pensar em algo ruim para a cidade, em querer algo ruim para a cidade.
volto a dizer, independente de questões partidárias, a gente sempre vai estar para somar. Ressalto o que Nedo diz, tem a gente como amigo. A gente está aqui não só para cobrar, que um momento inoportuno, teve uma fala que não vem do meu interesse saber de quem foi que disse, um secretário ou uma secretária, mas não veja que a gente só está para cobrar. Quando a gente cobra, é porque a gente quer buscar o melhor, a gente está sinalizando, olha, melhore isso aqui. Então veja o que for viável, veja as condições, veja a necessidade de buscar resolver. Eu acho que uma gestão hoje, com todo o respeito, se faz com parcerias, com amizade, mas acima de tudo, com Deus à frente, com o coração na mão. Certo? Eu sou muito intensivo nas coisas que eu faço, nas minhas palavras, coloco sempre Deus à minha frente. Às vezes você está botando Deus em meio à política. A gente coloca Deus em tudo o que a gente tem o propósito de buscar melhorias, em fazer o melhor pela nossa cidade. E é o que eu desejo para a senhora. Encerro minhas falas desejando que a senhora tenha sucesso. Não é fácil. Semana que vem a gente pode estar cobrando aqui em outros pontos, mas a senhora respondeu que era a questão do carro, que a gente tinha comentado, que foi uma das 3 cobranças que a gente tinha mais, a questão do autismo. Fé em Deus, essas mães vão ter um momento a mais desse suporte. Que Deus continue abençoando. O mais, deixe minhas palavras aí de sucesso aí na sua gestão aí. Amém. Muito obrigado. Bom, vamos lá que foram muitos pontos aí, né? A questão, eu concordo, eu acho que, inclusive, independente de qual partido nós fomos, de onde a gente começou, eu acho que agora a gente está aqui em prol da sociedade, independente se a gente estava junto ou não. E isso é uma coisa que eu acho que quando está todo mundo junto, caminhando junto, a população só tem a ganhar. Até porque ela não colocou ninguém onde está hoje com a intenção que não fosse ajudá-la, né? Então, para mim, eu concordo, eu acho que não faço diferença nenhuma se a gente estava junto ou se não estava. Todo mundo tem que resolver as coisas, independente disso, porque a gente não está aqui para resolver o problema de Yuri, nem de Lúcia, nem de Bruno, nem de Ró. A gente está aqui para resolver o problema da população. Com relação às mães, né, que têm crianças autistas, foi o que a gente já conversou. A gente contratou uma equipe de 2 fonos, um TO, um psicopedagogo e uma neuropediatra, que vai começar os atendimentos agora, dia 15. Só o TO, que a gente ainda não conseguiu ter a disponibilidade dele, começar agora em maio, ele vai começar em junho. Também já conversei com o Ney, a gente já resolveu a questão da ecoterapia. Então, a gente já está em andamento com o projeto também. Então, são coisas assim que todas elas vão ajudar a essas mães. Não é que a vida vai ficar fácil para elas, a gente só vai amenizar. Porque, querendo ou não, são crianças que só de pegar o transporte para ir para esses atendimentos, por melhor que seja o atendimento lá, quando pega o carro de volta, metade do que foi melhorado acaba estressando a criança novamente. Então, são coisas que realmente a gente queria colocar aqui. Eu já entrei em contato com o Instituto Mãos, a gente está vendo a possibilidade de fazer uma parceria também com eles trazerem um braço deles para cá. Essa questão, a gente só está esperando ver essa parte orçamentária, porque por telefone eles não quiseram passar valores, então a gente não pode garantir que a gente vai ter um sistema que a gente, né, sem conseguir pagar. Dia 17 de maio, você falou que vai para fazer as coletas, né, no Hemocentro lá. Com certeza a gente consegue disponibilizar. Aí você me fala a quantidade de pessoas que precisam ir para a gente programar o carro, viu? E, aproveitando, na data, a gente também vai ter aqui a feira. Vai ser uma feira aqui na praça, com consulta só destinada a oftalmológicos. Porque a gente vai fazer como se fosse uma triagem. O pessoal da CEOC que vem vai fazer uma triagem para fazer pré-cirúrgica.
de catarata, pterígio e capsulotomia. Então, todos os pacientes que precisarem, a gente também vai estar aqui na praça no dia 17, certo? Essa demanda, doutora, até para quem está nos acompanhando aqui por Ruby Vídeo, vai ser de demanda espontânea. Quem chegar cedo vai ser atendido ou tem aquele processo de cadastro nos PSFs, pelos agentes comunitários? A senhora sabe informar? Não. Porque quem está nos acompanhando aqui já aproveita e já fique ciente também. Quem não for para doar sangue lá em Itabuna, vem aqui para a feira também, né? Dia 17. Então, a gente já tem feito essa triagem, porque são consultas, não é uma consulta, por exemplo, eu estou com uma baixa acuidade visual, vou vir para consulta. São todas pré-cirúrgicas. Então, a gente já tem feito a solicitação para os médicos das unidades, e aí todas as vezes que eles identificam uma pessoa, ou então a gente já tem alguns pedidos mesmo na secretaria, na regulação, então a gente já está fazendo o convite para todas essas pessoas. Caso alguém queira vir para fazer uma avaliação para ver se acha que precisa ou não da cirurgia, também pode vir, certo? E o outro ponto? O outro foi a questão do plano de cargos, para falar com o nosso prefeito a respeito desse olhar. Com certeza deve ter chegado para ele, mas é um ponto que que eu sei que não é de hoje para amanhã que resolve, mas com a vontade a gente consegue prosseguir. Precisa ter essa discussão entre a RH da prefeitura, entre sindicato, mas que a gente tenha, certo? Sim, uma vontade. Juntamente com todos os vereadores aqui, que foi unanimidade essa questão do plano de cargo, carreira e salários, que é um ponto que vai somar para todos os profissionais. Não só somar, mas valorizar profissionais esses da saúde, que a gente sabe que 2020, 2021, inclusive, o doutor Davi foi um dos carros-chefes na época, à frente ao Covid. Então, nada mais justo do que valorizar esses profissionais que, principalmente na época do Covid, enquanto a cidade às vezes estava dentro de casa, claro, não porque queria, mas por orientação, os profissionais da saúde estavam enfrentando o vírus que até então desconhecido, alastrando aí o mundo inteiro por se tratar de uma pandemia. Mas eu vejo sim que a gente vai conseguir, certo? E te reitero esse pedido aqui, aproveitando a oportunidade aqui, abertamente aqui. Sim. Muito obrigado. Não, a gente tem interesse sim, eu também acho que os profissionais precisam ser valorizados, né? Porque às vezes fazem o concurso e ficam com aquele valor ali extremamente defasado. Eu não recebi nenhuma nem duas pessoas, foram várias pessoas profissionais que foram mesmo fazer essa solicitação. Então, eu expliquei que tudo tem a sua hora, né? Tem a parte financeira que a gente precisa organizar, mas não acho que isso seja uma demanda impossível de ser realizada e nem acho que não seja uma coisa necessária. Eu acho que é uma coisa de extrema necessidade. Tem profissionais que estão com salários defasados há anos, que, na verdade, depois que passou o concurso, nunca mais foram reajustados. Inclusive, a gente tem profissionais que foram concursados de atendentes rurais, que são, se não me engano, são 6 profissionais, e só tem um que está terminando o curso técnico de enfermagem. Os outros todos já têm o curso. Inclusive, é uma coisa que a gente tem o interesse de ajudá-los, só que isso tem que passar por votação, por lei, projeto de Câmara, tudo, mas a gente tem o interesse, inclusive, de ajudá-los para que eles possam passar de atendentes rurais para técnicos de enfermagem. Certo? Com a palavra agora a vereadora Wanda. Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade de estar aqui neste local. Dou um bom dia, né, a todas as pessoas que estão presentes aqui, aqui no Ruben Vídeo, potente Ruben Vídeo também aí, né, transmitindo ao vivo, aos meus colegas vereadores. Quero começar, doutora, as minhas perguntas aqui vai coincidir um pouco com as de Yuri, não sei, né, por sermos profissionais de saúde e também a gente participar de algumas reuniões juntos. Aí
coincide as mesmas falas, as mesmas ideias, né, Yuri? Mas, como Yuri já perguntou, a senhora, primeiramente, queria parabenizar pelo seu trabalho, doutora Fernanda, secretária de Saúde, porque eu sei que não é fácil também ser secretária de Saúde. Eu nunca fui, mas acompanhei de perto todos os secretários de saúde que foi da gestão passada, inclusive o meu amigo Yuri Borges, que na época eu vivia colada, né, Yuri? Porque eu era diretora do posto de saúde, então eu estava sempre atuante, sempre na Secretaria de Saúde, acompanhando tudo. Então, eu sei que não é fácil, quero parabenizar a senhora pelo excelente trabalho e parabenizar também ao prefeito Davi, né, doutor Davi, porque por trás da secretária de saúde, todos os secretários, tem o prefeito. E não está sendo fácil, né, fazer esse manejo na saúde. São muitas críticas, muitas pessoas reclamando, e inclusive eu até entendo, porque muitos não sabem, não entendem como é o manejo ali dentro da Secretaria de Saúde, com exames, com consulta. Então, sempre quando alguém vem reclamar alguma coisa para mim, ou eu vejo em algum grupo de WhatsApp, eu chamo a pessoa no privado, explico, né, chamo para vir na Secretaria de Saúde juntamente comigo, para a gente tentar resolver, né, juntamente com a secretária de Saúde e as pessoas que estão à frente dos setores. Recebi uma mensagem aqui, agora, há alguns minutinhos atrás, de Mila, a esposa de Roninho, né, e aí ela falou bem assim, deixa eu ler aqui, mas vai ter o neuropediatra, foi contratado? Aí sim, foi contratado, né, doutora? Aí queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a contratação, né? A senhora já falou dos especialistas, mas em especial, que eu tive uma pergunta aqui sobre o fono e o neuropediatra. O neuropediatra, todos os especialistas para mim são importantes, mas o neuropediatra é o que eu mais vejo procurando, o que eu mais vejo pessoas necessitando, né? Principalmente agora com um índice altíssimo de casos de crianças autistas, principalmente pela consulta ser muito caro. Então, isso aqui vai ser muito bom para a nossa saúde. Parabenizo o prefeito doutor Davi, junto com a secretária de Saúde, está trazendo esses benefícios, né, de médicos especialistas, que será beneficiado as crianças autistas. Queria que a senhora falasse um pouco, né, sobre os benefícios que o prefeito doutor Davi, juntamente com a senhora secretária de Saúde, está trazendo para os autistas e para mães e pais também atípicos. Queria que a senhora também falasse um pouco sobre a reabertura, né, dos postos de saúde. O posto do Riachão, né, já vai começar a funcionar amanhã. E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso aí. Certo. A equipe que a gente contratou são 2 fonos que vão fazer atendimento de 15 em 15 dias, um TO, que também vai fazer atendimento de 15 em 15 dias, e o psicopedagogo, que vai fazer atendimento semanal. A neuropediatra também serão atendimentos quinzenais. De início, foi assim que a gente conseguiu, foi o que eu até expliquei, não é que a gente só vai começar o atendimento agora, não é nem porque a gente não quis, não procurou esses profissionais antes, mas foram problemas relacionados a valores e, inclusive, de demanda de profissional mesmo. O TO, mesmo sendo da mesma equipe de profissional que a gente contratou, ele só tem disponibilidade para iniciar em junho. Então, o motivo de não ter começado ainda foi esse, disponibilidade dos profissionais. Mas todos os atendimentos já estão sendo... A equipe já inteira já está mandando a documentação, a gente já está fazendo a contratação e o credenciamento para iniciar dia 15, os atendimentos, certo? Mas já está contratado. Pode falar com a Mila, para ela pode ficar despreocupada. Viu? Sobre os postos de saúde. A gente começou com os atendimentos, recomeçou, né, os atendimentos
O problema principal que a gente teve, que a gente tem, inclusive, é porque a unidade do Riachão, que é onde a gente mais foi cobrado, a unidade do Riachão foi construída o ano passado e a gente não sabe por que a gestão anterior não cadastrou a construção da unidade. Então, quando a gente nem fez a solicitação que a unidade viesse a ser identificada pelo governo para ser enviado verba para ela. Então, para o governo, a obra não foi realizada, não existe, e nem foi realizada uma solicitação de falar assim, então não foi feita uma obra, é um local que a gente alugou, também não foi solicitado a inclusão dela como um atendimento para a população. Foi simplesmente inaugurou e colocou para funcionar. A gente lá também teve o problema, porque, inclusive, até a energia elétrica que estava lá estava como um gato sendo puxado da energia de Tadeu. Então, foi por isso, por inúmeras outras questões, né, que a gente está com dificuldade com o posto do Riachão. Porém, já foi solicitado, desde quando a gente pegou a gestão, já foi solicitado a inclusão da unidade como uma equipe para que o governo identifique que lá é uma unidade de atendimento. E aí, vendo a solicitação da população, eu conversei com o prefeito, né? E a gente vai arcar com os custos e já começamos ontem o atendimento. Então, serão 2 dias na semana de atendimento no Riachão, um no Rio do Silvano e um no Rio Preto. A gente começou ontem, a doutora Rebeca, que vai fazer os atendimentos, ela já está contratada, já começou os atendimentos ontem. A gente ainda tem algumas dificuldades, porque cortaram todos os canos que levava água, abastecia as unidades. Então, quando a gente foi funcionar, não tinha água em nenhuma unidade. Então, está sendo tudo reorganizado. O telhado, se falasse a unidade do Riachão, porque quando eu falei assim, olha, a gente precisa de refazer os telhados de todas as unidades. A primeira coisa foi falar do Riachão, não. Eu falei, pois do Riachão, sim. Porque, inclusive, a gente tem vídeos de ontem mesmo, que tem infiltração do teto ao chão. Então, tá tudo danificado, é uma obra nova, inteira danificada, mas a gente já está se programando, né, inclusive financeiramente, para refazer todos os telhados e refazer todas essas estruturas que estão danificadas. Mas os atendimentos já começaram, para a gente pelo menos conseguir chegar ao atendimento até a população. Inclusive, doutora, domingo, e a senhora está... Isso aí é verídico o que a senhora está falando, porque domingo eu estive na região, lá do Riachão, fui assistir um jogo beneficente em Iguaibi, em favor do seu Roque. Queria até aproveitar agora e mandar um abraço para o senhor Roque. Em nome de Jesus, senhor Roque, o senhor vai vencer essa, né? Vai conseguir fazer seus exames. Fui lá levar uma ajuda para ele e fui assistir o jogo. De lá eu fui para a região do Riachão, chegando até a região do Riachão de Água Verde, e parei lá no posto de saúde para ver realmente lá como é que estava, e isso aí é verídico. Muita sujeira, além da sujeira, as paredes, né, muitas paredes com mofo, descascando, com infiltração, e o telhado realmente está comprometido, porque na parte de cima está cheio de umidade, molhado. Então, realmente não tem condições de funcionar daquela maneira. Mas quando eu cheguei aqui, encontrei com o Luzi e conversei com ele. Ele disse que ontem já terminou a pintura e hoje já deixa ok, né, para amanhã começar os atendimentos, mesmo que seja só meio turno, né, vai ser muito beneficente para aquela população lá da região. Mais uma vez, agradeço ao prefeito doutor Davi, né, por ter se disponibilizado, mesmo com alguns documentos irregulares, juntamente com a secretária de saúde, doutora Fernanda, de ter se esforçado para abrir os postos de saúde, né, principalmente do Riachão, onde as pessoas lá estavam muito precisando. Queria aproveitar a oportunidade de falar mais uma vez, sobre uma indicação minha, que eu fiz uma indicação solicitando ao prefeito doutor Davi um centro de apoio para mães
e pais atípicos, né? Porque não é só as crianças que precisam, né? As crianças atípicas que precisam de um suporte, de um apoio. A mãe e o pai também precisam. Eu tenho acompanhado algumas mães e elas estão muito precisando. Inclusive, eu pedi apoio, né, e ajuda para minha irmã, a pastora Vanusa, que além de ser pastora e fisioterapeuta, ela é psicanalista. Então, ela está me ajudando a ajudar algumas mães que estão enfrentando uma situação bem difícil com seus filhos autistas. Tem uma mãe mesmo que tem 3 filhos autistas. Então, isso aí não é fácil, né? Só quem está acompanhando, quem vê de perto, é que sabe a situação. Então, eu queria pedir, mais uma vez, ao prefeito doutor Davi, por essa causa aí, né? Um centro de apoio para mães e pais atípicos. Aí eu encerro aqui a minha fala para a doutora Fernanda. Bom, essa casa de apoio, eu acho que ela, sim, é de extrema necessidade, mas enquanto a gente não consegue ela, como eu falei, a gente já fiz contato com o Instituto Mãos, inclusive a gente conversou bastante, assim, um bom período, porque a principal demanda que todo mundo vê é só a criança. Porém, quando tem uma criança autista na família ou que tem alguma outra problema, alguma outra comorbidade, a gente esquece que a família precisa também ser ajudada. Porque, inclusive, foi o que foi levantado, que quando eles fazem o tratamento da criança, a criança desenvolve muito, sai do grau 3 para o grau 1 às vezes, porém, quando eles param, entram de férias, quando a criança retorna, ela regrediu, porque a família não tem um ambiente terapêutico. E isso é uma coisa que a gente quer trazer para cá, com o Instituto Mãos, porque a gente quer fazer o atendimento familiar, não só da criança. Inclusive, eles se disponibilizaram a vir para fazer um treinamento com a equipe que a gente já contratou, de fono e de TO, para que esse atendimento seja feito da melhor forma possível, não só da criança, mas da família. Porque quando a criança retornar para o lar, ela também possa ser acolhida da forma correta. Inclusive, a gente conversou sobre essa parte para a gente fazer não só pela saúde, mas fazer com saúde e educação e ação social todas juntas, para a gente poder também ensinar os professores a como lidar com a criança, sabe? Então, não só os professores, mas até os cuidadores que ficam ali na hora do intervalo e tudo. Mas nós já estamos com o projeto já encaminhado. Encerro a minha fala. Com a palavra, a vereadora Lúcia. Então, bom dia a todos. Primeiro, agradecer a Deus, né, por este momento. Dizer que eu estou muito feliz, né, de estar recebendo todos vocês aqui. Dizer que essa é a nossa casa. Sejam sempre bem-vindos e bem-vindas. A doutora, parabenizar você por estar aqui hoje, né? Dizer que estamos felizes em recebê-la. Porque às vezes as comunidades fazem perguntas para a gente que às vezes a gente não tem a resposta. E hoje aqui, né, é possível esclarecer para a comunidade algumas perguntas que eles fazem. E aí, na gestão passada, a gente tinha algumas especialidades que hoje a gente está sentindo falta. Né? E aí, as pessoas perguntam e a gente não sabe responder. Né? Por exemplo, urologista, cardiologista, pediatra, que tinham atendimento aqui em Iguaí, né? E que agora a gente não está tendo mais. E aí também fazia ultrassom aqui pelo SUS e também alguns raios-x. E que hoje a gente está sentindo falta, né, dessas especialidades, uma vez, principalmente as pessoas que moram no meio rural, porque marca na secretaria, mas tem que fazer fora. E aí as pessoas têm que perder, né, vem para dormir, vai no outro dia para fazer, quando volta não dá tempo de ir embora e tem que ficar aqui de novo. Então, assim, se tivesse aqui, seria muito mais fácil, principalmente para as pessoas que moram no distrito e no meio rural. Outra coisa que a gente está sentindo falta é do dentista nos postos de saúde.
Isso a gente já não tinha, né, na gestão passada. Lá mesmo no PSF Clodoaldo Chaves a gente nunca teve. Mas é uma coisa que a gente sente muita falta. Sobre o posto de saúde do Riachão, a gente já teve aí a resposta, né? Quero também lhe parabenizar pela contratação do neuropediatra. A gente sabe da necessidade, sabe que é importante demais, sabe o quanto custa, né, para as famílias. Então, isso eu preciso lhe parabenizar por conta disso, né? E aí lhe desejar sorte nessa caminhada. A gente sabe, né, da dificuldade que tem, mas o que a gente deseja é que seu caminhar seja brilhante, viu? Obrigada. Em qual PSF você falou? Como? Qual PSF? Clodoaldo Chaves, Palmeirinha. Palmeirinha? Palmeirinha. Que tem extensão para Ponto Chique, Marcha Brasil. Certo. Você fala de odonto, né? Hã? Odonto? Odonto. Certo. Os especialistas, a gente já tem alguns especialistas fazendo atendimento, como a gente tem o doutor Geminiano fazendo atendimento de psiquiatria, ele vai atender tanto criança, quanto vai fazer psiquiatria ambulatorial. A gente tem o doutor Arlene no CAPS, a gente já fez o contato com o cardiologista e já fez também o contato para ultrassom. As demais, por enquanto, a gente está encaminhando realmente. O cardiologista, a gente ainda está vendo a possibilidade dele começar agora em junho. Essa parte toda não é só, às vezes, nem é só pela falta do profissional, mas também a saúde, infelizmente, não tem uma verba maravilhosa, né? A saúde é um pouco precária de verba, mas nós estamos melhorando o fornecimento, melhorando o fornecimento no sistema de informações para que a verba melhore, para que a gente possa contratar mais profissionais. Mas a gente já fez o contrato com o cardiologista e já fizemos contato com o ultrassom. Os demais, por enquanto, a gente vai ficar agendando pela policlínica. Mas, assim, a gente tem conseguido muita coisa que antes não era marcado, não era agendado, tanto pelo lista única, quanto a policlínica tem aumentado as possibilidades de contato, de relação entre Iguaí e Vitória da Conquista, tanto que eles disponibilizaram 13 ressonâncias por mês, 14 mamografias e 20 tomografias, que estão sendo realizadas aos sábados. Essa demanda, esse aqui foi o que eles disponibilizaram mensal. Às vezes, no mês, eles conseguem aumentar essa disponibilidade. Inclusive, eles já nos solicitaram essa semana a nossa demanda reprimida. A gente está mandando o contato de todos os pacientes com CPF, RG, contato, tudo, e a solicitação de cada um para que a gente consiga melhorar ainda mais esse atendimento. Mas eu concordo com você, eu acho que se a gente conseguir na cidade, cada vez vai ficar melhor, né? Mas, à medida que a parte financeira vai melhorando, a gente vai conseguindo resolver a parte da demanda para a gente trazer para cá os atendimentos. A equipe de odonto, a gente nós já temos atendimento em todas as unidades. Inclusive, Palmeirinha, a gente conseguiu, já pelo sistema, a gente fez a solicitação e já liberou. Ele foi ontem, o dentista foi ontem para Palmeirinha. E aí ele vai ficar fazendo atendimento lá em Palmeirinha na terça, na segunda e na quinta. Toda segunda e quinta, certo? Nesse sentido, ontem ele foi para Palmeirinha já para o atendimento? Sim. Ah, que legal. Começou ontem. A gente começou ontem, é porque a gente ainda não fez divulgação, essas coisas, viu? Aí ontem foi lá para ver como que estava a cadeira, para ver quais os materiais que a gente precisa de fazer a solicitação. Mas quinta-feira ele já vai estar lá para fazer os atendimentos. Mas a gente já conseguiu. Bom demais, parabéns, viu? Certo? Só um minuto só um adentro, doutora. Para a senhora ver, seria até uma indicação sobre a viabilidade de criar um processo seletivo para a inclusão dos agentes comunitários. Como a gente está falando aqui da zona rural, em outra oportunidade nós até comentamos aqui, porque hoje não pode contratar hoje o agente comunitário de saúde em contratação normal. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que hoje precisa-se desse recurso até para estar pagando, até para estar remunerando esse profissional. Aí aproveito a oportunidade aqui da senhora novamente para reiterar isso,
já falando diretamente já com a chefe da pasta da saúde, sobre esse processo seletivo. Nós temos áreas aqui como o Rio do Silvano, que Maximina aposentou, aqui no Ribeirão, Dona Nelita. Eu falo porque são pessoas do meu contato, que eu até na época fui coordenador deles, alguns anos atrás. Então tem áreas descobertas. Aqui, se a gente se estender um pouco mais ali para os riachões ali em cima, tem profissionais que se aposentaram, outros que não estão mais aqui entre a gente. Mas veja essa possibilidade de ampliação desse serviço. Ampliação esse que, uma vez, vai repercutir e refletir diretamente na saúde. Que a gente sabe que hoje saúde, nós temos aqui Maurício, aqui, um grande profissional e colega de enfermeiro, a gente sabe que é produtividade. Então, às vezes, eu falo que foi de meu conhecimento na época, não pude botar em prática esse processo, mas a gente sabe que quanto mais produz, seja através dos atendimentos, serviços odontológicos, pressão arterial, glicemia capilar, a gente sabe que melhora até os recursos. Mas veja essa viabilidade. Eu sei que não é de hoje para amanhã, mas são pontos positivos que a senhora vai sair daqui levando, que eu tenho certeza que vai ser dado atenção. Se vai resolver, a gente espere. Mas com certeza a atenção já está sendo dada aqui, como eu disse anteriormente, na minha fala inicial, que só em a senhora estar presente aqui, a gente vê o compromisso que a senhora está tendo, não só com a gente, mas perante a cidade. Muito obrigado. Mil. E Guaibi também, que lá só tem um agente comunitário de saúde, né? É uma comunidade... Uma comunidade grande, mas lá só um agente de saúde, que eu acho que não é bem lá de Guaibi, é do Bagaço Grosso, mas que atende ali em Guaibi. Então, o Guaibi está descoberto, né? Tá muito complicado. Com relação, nós temos ao todo, de todos os agentes, inclusive endemias, tudo, são 87 agentes. Então, o que eu vejo de principal, primeiro, antes de pensar no processo seletivo, é refazer esse remapeamento, entende? Porque tem regiões que estão com muitos agentes e regiões com poucos agentes. Então, a gente vai ter que fazer esse remapeamento primeiro, para depois a gente pensar, certo? Ô, doutora, aproveitando aqui, fazer outro pedido. A bolachinha ali próximo, né, de Palmeirinha, do assentamento, e eles não têm atendimento médico. Então, não sei de que forma, mas adequar um dia para estar atendendo lá na bolachinha, porque eles estão totalmente descobertos de tudo na área da saúde. O que a gente já organizou foi com o pessoal da educação, que eles vão disponibilizar o micro-ônibus deles e vai levar o pessoal da bolachinha para ser atendida no Marcha Brasil, certo? No dia que tiver o atendimento no Marcha Brasil, eles vão pegar a população que precisa de ser atendida e falar, eu quero passar com o médico, eles vão levar, porque a gente tem atendimento, né? Palmeirinha, Ponto Chique e Marcha Brasil. Então, o dia que o médico tiver, que é semanal, todos os dias que tiver no Marcha Brasil, a gente vai fazer o atendimento junto da população do Bolachinha. Tu não acha mais fácil disponibilizar o médico para a comunidade, não? Porque a diferença a quilometragem que me falaram são em torno de 4 quilômetros. 4 quilômetros. Certo? Então, para a gente não tirar o atendimento do Marcha Brasil, a gente preferiu que, por exemplo, porque não é a população não, mas inteira. Como lá em Palmeirinha são 2 dias. Palmeirinha, 2 dias. 2 dias. Poderia tirar um dia para o atendimento na bolachinha. Eu acho mais fácil o médico na comunidade. Mas acontece que a Palmeirinha tem mais atendimentos, são 2 dias, porque o contingente populacional de Palmeirinha é maior. Entende? A gente faz essa distribuição para ver quantos dias serão de atendimento de acordo com o contingente populacional. Ok? Tá certo. A gente tenta sim, se não der certo, a gente vê outra possibilidade. Ok. Senhor presidente. Doutora, uma coisa também que eu gostaria de informar da senhora é a respeito dos carros da saúde das regiões do Rio Preto, Riachão, tem algumas regiões aí, Rio do Silvano, estão descobertos. Rio do Silvano, principalmente pela distância, né? E Gaviãozinho, que não é fácil para se deslocar até a sede do município para o atendimento médico. A maioria das pessoas, muitas vezes, vai até para Poções e deixa de vir para aqui por falta de um carro. E a maioria daquelas famílias são pessoas que não têm condição de fretar um carro. E estão dependendo desses carros nessas regiões para
o atendimento, como Iguaibi, por exemplo, me parece que ainda não tem, não sei se já chegou ou não tenho certeza, uma ambulância. E também Ibiporanga, Carlos pode até falar melhor do que eu, que é o vereador que o representa, mas algumas regiões está faltando carro, o transporte. E seria muito importante, sabemos das dificuldades, sabemos que não é fácil, mas sabemos também que a saúde é um investimento muito importante. Se a gente não tiver saúde, a gente não tem nada. Às vezes é melhor sacrificar um pouco na área da saúde para cuidar do nosso povo e, às vezes, abrir mão de umas certas coisas que pode se esperar. Saúde, a senhora sabe que é médica e o nosso prefeito também é médico, sabe que é uma coisa importante na vida da gente. Se a senhora pode me falar alguma coisa. Outra coisa, eu tenho visitado alguns postos de saúde nos distritos e está faltando assim, aquele apoio do pessoal, de um cafezinho, de uma merenda. Eles têm cobrado. Se a senhora puder rever isso aí, como é que a senhora vai poder fazer para deixar os profissionais trabalhar com mais alegria, porque todo mundo, quando trabalha feliz, a gente sabe que produz mais, não é verdade? Isso é uma realidade. O que a senhora puder fazer para melhorar isso aí, a gente vai lhe agradecer, porque sabemos da sua capacidade, sabemos da sua forma de tratar as pessoas, que isso fez uma diferença muito grande, a sua educação, a sua forma do atendimento. Eu mesmo, assim, todas as vezes que eu faço algum ofício, a senhora imediata, a senhora nos responde. Isso significa o quê? Que a senhora está tendo esse respeito e essa consideração ao vereador e à nossa população, que nós representamos o povo. Tem algumas secretarias que, às vezes, quando o vereador chega, as pessoas encaram de uma forma assim diferente. Não, o vereador, quando chega em um determinado local, o vereador faz alguma cobrança, ele está ajudando a gestão. Porque se tem alguma falha, que ninguém é perfeito, a gente leva o problema para se corrigir. E tem a senhora, da sua parte, tem feito isso. Eu aqui, mais uma vez, quero aqui deixar os meus agradecimentos e dizer à senhora que que a saúde é uma coisa muito importante. É uma coisa muito importante. E eu tenho certeza que a senhora vai tentar resolver esses problemas. Fica aqui a minha cobrança. A população, eu acredito, que está nos ouvindo aí através das redes sociais. E uma coisa importante, quando o vereador cobra, o povo sabe que a gente é a voz que representa, né? Então, eu quero que a senhora diga alguma coisa a respeito desse carro de som. Sim, só para encerrar aqui, tem uma outra coisa também, quando adoece alguém no distrito, está tendo aquela dificuldade para trazer. Porque tem que passar por isso para saber se a pessoa realmente está doente. Nem sempre a gente tem um médico em um distrito para fazer aquela avaliação. Se aquela pessoa tem um problema grave ou se aquela pessoa tem um problema simples. Vai que aquela pessoa tem um problema grave e a pessoa não consegue constatar o problema, que só quem pode constatar é a senhora como médica, é outro colega da área. E às vezes as pessoas, não vai não porque você está bem, e vai que essa pessoa chegue aí a óbito alguma coisa. A responsabilidade é muito grande para a pessoa que naquele momento fez essa análise, que ela não é uma médica, ela não é um médico preparado para isso, e também acontece que pode ter a responsabilidade da gestão ter que responder. E o primeiro passo que vem só cai em cima do vereador. O vereador devia... Por que o vereador não viu? Por que o vereador não fiscaliza? Então eu quero dizer que o vereador não é um inimigo, o vereador é um parceiro do governo e nós estamos aqui para ajudar. Muito obrigado pela atenção. Vereador tem que ser parceiro da gente. Como é que vai bombardear a secretaria? Tem que trazer benefício para Cara, por favor, cara. Bom, vamos lá. Os carros, a gente tem, em algumas regiões, a gente já tem o carro da saúde, não tem o carro em todas as unidades ainda, por dificuldade de carros mesmo, mas à medida que a gente está conseguindo, a gente está fazendo a contratação, está organizando, embora Riachão, Rio do Silvano, Rio Preto ainda não tenha, mas pelo menos a gente vai começar com os atendimentos, já começou ontem, os atendimentos. Então, eu sei que não vai resolver, mas a gente vai pelo menos amenizar enquanto a gente não consegue os carros. A questão dos lanches, a gente faz o envio de mantimentos semanalmente para todas as unidades. Quando o paciente
para os funcionários. Quando o paciente é diabético, alguma coisa, eles também servem café, servem bolacha. Toda essa questão. Quando o paciente fica muito tempo esperando, chega muito cedo, também as diretoras estão tendo esse cuidado de fornecer o café, o lanche para o paciente. E a última? Sim, da avaliação do médico, sim. da demanda do paciente vir ou não. A gente não tem dificultado o carro da saúde trazer o paciente. A gente não fala, só vai se o paciente estiver extremamente passando mal ou realmente passando mal. Se o paciente procura o carro da saúde e fala, olha, eu preciso ir para um atendimento, o paciente vem. A única colocação que a gente faz é que ele venha para um atendimento médico, para usar o carro da saúde para fazer um atendimento médico. O que a gente pede não é nem lá, é aqui. Porque quando vai fazer, o motorista vem para fazer um abastecimento do carro, essas coisas, o que a gente pede é a comprovação que veio trazer o paciente para uma consulta. Independente se é uma consulta, se é uma urgência, o que é, mas todos os hospitais fornecem, todos os atendimentos fornecem. Certo? Mas lá a gente não fala assim, olha, não vai trazer, só vai trazer se você avaliar e achar que o paciente está passando mal realmente. Não, o que a gente faz é trazer o paciente que está passando mal de verdade. Não é que ele esteja necessitando passar mal de verdade, é que ele esteja realmente precisando da saúde e não esteja vindo por outro motivo. Certo? Agora, isso aí, doutora, a senhora como secretária, a senhora pode já determinar isso. Trazer o doente. O carro de saúde não é para passeio. O carro de saúde é para cuidar da saúde. Então, isso aí cabe, porque na gestão passada houve esse problema de jogar duro sobre isso. Entendeu? Chegou com a ambulância, ou para na frente do hospital ou na frente da secretaria. Levou o paciente, o hospital fornece, para que a senhora possa autorizar o abastecimento. Tudo organizado, com certeza que vai dar certo. Isso aí é o correto. A gente está sendo feito dessa forma, talvez as pessoas estão questionando por isso, mas a gente só faz dessa forma. Entendeu? Gente, só para esclarecer um negócio aqui, que eu recebi uma mensagem aqui sobre o áudio, que me mandaram uma mensagem aqui, dizer que não é problema no som e nem no operador. É porque esses microfones a gente tem que encostar um pouco mais assim para a voz poder sair bem. Então acho que a vereadora Lúcia, quando estava falando ali, alguém me mandou falando que não estava ouvindo. E acho que a doutora Fernanda também. É porque tem que encostar um pouco no microfone para poder o áudio sair melhor. Com a palavra agora o vereador Osés. Bom dia a todos. Bom dia a todos os presentes, às autoridades. Em razões do tempo, eu não vou citar alguns nomes individuais, mas todos sintam abraçados por mim. Eu agradeço a presença de cada um. Agradecer a presença da nossa secretária, em especial também ao meu amigo Cleis, que aceitou o convite de estar aqui na manhã de hoje. Vou tentar ser o mais objetivo, nós já estamos desrespeitando o regimento interno demais. Primeiro, secretário, eu gostaria de parabenizá-la pela mudança radical que houve na nossa saúde na questão de humanizar o serviço. Eu sei que ainda, talvez a nível de exames, de algumas outras demandas, ainda tem alguns acertos a serem feitos, mas a título de a pessoa ser bem recebida ali na saúde, a gente acredita que isso faz parte de um passado. Então, parabéns por isso. Eu queria também parabenizar a senhora, não sei se foi de propósito ou não, pela mudança da farmácia básica. Eu já falei isso aqui outrora, mas geograficamente facilitou muito. A farmácia hoje está perto dos 2 hospitais. Isso poupa ao usuário muito tempo, né? Precisava ir até lá na rua Iraci, então facilitou muito. Parabéns por essa mudança. As pautas que eu queria falar aqui, a maioria dos colegas já falaram. Eu só queria, depois da minha fala, que a senhora só confirmasse para mim na questão do posto do Riachão. Então, lá serão atendimentos 2 dias semanais, não é isso? Isso de médico e também de dentista, ou só de médico? Por enquanto, a gente vai ficar só com o médico. Aí, no novo PAC, a gente fez a solicitação do odontomóvel. Aí, quando a gente conseguir... vai criar um cronograma. Aí isso. Tá ok. Eu
gostaria aqui, aproveitando a oportunidade, de pedir à senhora a questão de ter uma sensibilidade em duas questões. Primeira é nessa questão do piso dos agentes. Eu acho que houve um mal entendido naquela situação lá, que ficou retroativo ou não, mas eu peço sua sensibilidade aqui em realmente, principalmente por ser profissional da saúde, de cumprir com a promessa de honrar com o piso dos agentes. E a segunda é a questão até já veio aqui o projeto, mas a gente devolveu, que é a questão dos valores das diárias aos motoristas. Muitas vezes os motoristas a gente acha que só bate volante, mas eles prestam, muitas vezes, mais do que o serviço de motorista. É aquela pessoa que às vezes até apoio psicológico ou moral ao enfermo ali, ele faz. Então, o quanto antes vocês mandarem de volta para a gente estar voltando, principalmente nas viagens para Salvador, há uma defasagem. Então eu peço gentilmente à senhora que priorize essa questão das diárias, porque todo município usa, mas a saúde é quem mais tem os motoristas ativos, né? Inclusive foi falado anteriormente que hoje vão em carros pequenos para Itabuna, sem falar nas viagens para Salvador. Então eu peço gentilmente, inclusive eu pedi uma mudança num projeto que dizia que a diária só seria concedida depois que estivesse no município a partir de 6 horas. Eu pedi que mudasse, que eu acho justo, saiu do município, mesmo que seja entregar um paciente ou um exame, que ele, ao se deslocar, já receba a diária. Eu peço que se sensibilize quanto a essa questão desse inciso também ali. Parabenizar também, eu coloquei aqui que eu ia solicitar, mas a secretária já falou que contratou profissionais, inclusive o neuropediatra. Eu acho que isso é histórico no nosso município, ter fono, ter neuropediatra. Então, parabéns aí por essa iniciativa. Principalmente, a gente fala que quem vai ser atendido são geralmente as crianças, mas isso vai trazer um conforto muito grande também para a família. Então, parabéns por isso. Para finalizar aqui, eu queria falar só mais duas coisas. Uma senhora me procurou com um exame de colonoscopia e eu procurei a pessoa responsável pelo agendamento, que ela disse que já tinha algum tempo que já estava e nunca tinha saído. E a pessoa responsável disse que para esse exame só é liberado para Iguaí um exame por mês. E isso para um município de 22 mil pessoas, se realmente for isso, é muito pouco. Eu não sei a demanda, mas um exame para 22 mil pessoas é muito pouco. Aí, se a senhora puder estar investigando isso, se é um mesmo por município, ou tentar pleitear, conseguir mais exame, eu não sei como funciona, que é a fala de um leigo, mas eu peço que a senhora investigue isso, por gentileza, que essa senhora mesmo tem queixado muitas dores, e o exame vai facilitar muito o diagnóstico para ela, mas não está conseguindo porque a fila está enorme por ter um por mês. Aí eu peço a gentileza. E segundo, eu sei que nós estamos apenas em 126 dias de gestão, mas a defasagem dos equipamentos nos postos de saúde. Hoje está defasado, está muito obsoleto os nossos computadores e impressora. Eu já recebi algumas informações de mais de um profissional. Aí eu peço a sensibilidade da senhora. Eu sei que tudo é custo, e eu sei que nós estamos falando de 100 e poucos dias, mas em dar essa ferramenta de trabalho aos nossos profissionais, é imprimir um documento, é imprimir qualquer que for a demanda, mesmo que seja gradativo, doutora, coloque, nós vamos botar no centro de saúde um computador e uma impressora, depois em outro, aí depois volta para aquele. Eu peço sensibilidade a isso, para dar condições aos nossos funcionários, ok? Da minha parte é isso, e eu queria reiterar aqui a questão da secretaria hoje está humanizando a recepção ao usuário. Eu até brinquei, se eu não me engano, na primeira sessão, que antes em Iguaí o doente ele tinha a dor da enfermidade e a dor da grosseria quando procurava o serviço. Hoje eu não ouço mais isso, tem sido humanizado, e isso obviamente vai ter muito o dedo da pessoa que está à frente à pasta.
meus parabéns e conte conosco, principalmente para criar políticas públicas para atender essa demanda de pessoas autistas e de outras comorbidades. Eu acho que se unirmos a pasta da saúde, o executivo e a Câmara, para criar essa pasta para atender esse público, o município vai ganhar. Eu sei que já tem um avanço com neuro, com fono, com psicopedagogo, que a senhora disse que vai atender semanalmente. Já é um avanço, né? E o mais, agradecer a Deus. Obrigada. Eu fico feliz em ouvir que o atendimento na saúde melhorou, nem que seja na recepção, porque isso é uma coisa que eu sempre coloquei, que a gente, no mínimo, porque a gente nunca vai conseguir atender 100% do que a população quer. Seja em exames, seja em consultas, seja em medicamentos, mas que, no mínimo, até o não que a gente fale, seja dito com carinho e respeito. Porque ninguém vai ali para procurar algum atendimento que ele não precise. Sem contar que ele está ali procurando um atendimento e, às vezes, ele está passando por inúmeras outras situações que não estão nem relacionadas àquele atendimento ali. Então, eu fico feliz. A farmácia básica, de início, ela veio para cá simplesmente por falta de espaço. Mas depois que ela chegou, realmente eu falei assim, olha, não quero mais que saia. Porque se a Secretaria de Saúde é aqui, a gente é uma forma, inclusive, da gente ter o controle, ter um maior acesso, já vem, faz a solicitação de exame, já pega a medicação. Então, eu achei que o local ficou bom, embora pequeno, né? Eu queria um espaço maior, mas ninguém me liberou o espaço maior, mas eu acho que ali a gente vai conseguir remanejar e fazer uma boa reforma ali. Essa questão das diárias, desde o primeiro dia da reunião com os motoristas, a gente já fez as contas, a gente já viu que está defasado, só que a gente só pode fazer essa alteração mediante alteração em Câmara. A gente está esperando a alteração acontecer, mas, com certeza, não existe a possibilidade de manter o valor que está. Realmente, o valor é ruim. Desde a primeira reunião, a gente colocou que o valor é ruim, só que não tem como a gente aumentar o valor que é pago hoje e falar assim, olha, enquanto não resolve, a gente vai aumentar o valor, porque a gente tem que prestar contas ao Tribunal de Contas. Mas a gente só está esperando essa resolução, realmente. Certo? Depois... A questão do Riachão, a senhora Sim, anteriormente já respondeu do posto? Toda segunda e quarta no Riachão, terça-feira Rio do Silvano e quinta-feira Rio Preto. Certo? Os atendimentos vão ser assim. E a questão das máquinas, dos equipamentos nos postos? Certo. A gente pegou todas as unidades completamente defasadas. Não é que o sistema não era eletrônico, a gente tinha o sistema eletrônico antes, porém todas as fichas de atendimento eram enviadas para a secretaria e o pessoal da informática é que contabilizava os atendimentos. Era uma ou outra unidade que conseguia fazer o atendimento no prontuário eletrônico realmente. Isso a gente já conseguiu melhorar, a gente já tem mandado computadores para as unidades, porém todos os computadores são computadores usados, que foram resgatados, que foram alterados. Então, a gente pegou equipamentos que eles simplesmente colocaram fogo, eles simplesmente queimaram a placa de HD. Então, são inúmeros problemas que a gente teve com equipamento elétrico. Nós já fizemos a solicitação, inclusive na Secretaria do Município, na Secretaria do Estado, inclusive Roberta Santana já mandou uma equipe, veio aqui, a gente foi com ela em todas as unidades, para eles verem a dificuldade de equipamento que a gente tem. Porque não é nem só de equipamento eletrônico, mas a gente precisa de ar-condicionado, as cadeiras odontológicas estavam destruídas, tem cadeira, assim, horrível mesmo. Sabe que a gente atende porque a gente precisa de fazer o atendimento, mas que a gente sabe que não tem uma qualidade e não é o que a população realmente tem o direito
Então, é uma coisa que a gente já colocou. A Roberta Santana mandou a equipe dela, fez a avaliação em todas as unidades, organizou tudo, fez a solicitação, viu que realmente a gente precisa de estrutura, inclusive de mesa, cadeira, que a gente não tem, de maca, que a gente também não tem. Então, está sendo tudo improvisado. Infelizmente, a verba que vem, a gente não pode utilizá-la para comprar nada, né? A verba que vem é simplesmente de custeio. Tudo que a gente vai comprar precisa de vir uma verba específica para aquilo, mas a gente está tentando aos poucos ir remanejando e tentando, nem que seja via prefeitura, gastar um pouquinho ali e adequando as unidades, certo? O vereador Bruno. Bom dia, presidente, nobres colegas vereadores, servidores dessa casa, cidadãos presentes aqui e que nos acompanham pelas redes sociais, em especial a nossa secretária de saúde, doutora Fernanda. Eu só quero hoje aqui parabenizar a senhora e a sua equipe pelo excelente trabalho que tem sido prestado no nosso município. Nos 4 cantos da cidade onde a gente anda, a gente só vê elogios, né? O demais perguntas, os nobres colegas já fizeram a senhora, já foi esclarecido aqui, né? E demais, só isso mesmo, só agradecer. Muito obrigada. Certo. Posso falar um minuto? Muito obrigada. Eu vou estar sempre disposta a recebê-los, sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer reclamação da população, que vocês quiserem me enviar. Algumas pessoas, inclusive, né, já me mandou, às vezes, quando precisa de algum atendimento. Vocês também já me procuraram na secretaria. Se qualquer coisa, pode me mandar mensagem pelo WhatsApp, eu respondo, não importa. A gente está assim, aberto mesmo, porque o que a gente quer é uma boa qualidade de atendimento para a população. Certo? Aí eu queria aproveitar e lembrar das próteses dentárias, que a gente já começou os atendimentos ontem. Vai ser 1 mês em cada bairro. Depois a gente vai para as unidades do interior e as áreas descobertas vão ser todas atendidas pelo centro de saúde, certo? Então, qualquer coisa, se a população perguntar, pode pedir para vir até a Secretaria de Saúde, ou então procurar Thaís, que é a nossa coordenadora de saúde bucal. Dia 10, a gente vai fazer a campanha nacional de vacinação. Nós já estamos com a van rodando em todos os bairros e dia 10 vai ser a campanha. Então, se vocês puderem nos ajudar para que toda a população procure e seja vacinada, certo? E, então, todos que puderem nos ajudar com essa questão, porque a gente precisa de conseguir imunizar a maior parte da população possível, que a gente consiga, porque a gente sabe que 100% nunca a gente vai conseguir, mas toda a população que a gente conseguir, quanto mais vacinação a gente fizer, melhor a gente vai ficar, certo? Queria muito agradecer a oportunidade e qualquer coisa a gente está sempre disponível, precisando. Robério, você me permite, só uma solicitação à doutora, que eu acabei me passando aqui, doutora, e é muito importante. Eu tenho acesso a uma pessoa, uma família, que a criança ela vai precisar fazer um transplante de medula. Eu não sei se a senhora está tendo conhecimento, foi atendida já pela secretaria, e houve uma solicitação da família para ajudar nos custeios dessa criança, né? Porque, graças a Deus, essa criança ela tem um pai que é compatível e vai fazer esse transplante em Curitiba. Porém, a família é muito pobre, né? São pessoas que não têm condição de custear tudo, e a informação que eles me passaram é que o município cedeu para eles apenas as passagens. Eu queria que a senhora aprofundasse um pouco disso, depois eu posso te passar, né, para a gente ver, porque assim, o TDF, que é o tratamento fora de domicílio, né, que significa tratamento fora de domicílio, ele dá direito ao paciente, nem só a questão do transporte, mas a alimentação, deslocamento, e eu queria poder até ajudar nessa situação, de repente a gente conseguir um abrigo, uma casa de apoio lá, em Curitiba, porque eles não têm condição, e esse tratamento são 5 meses. E eu acho muito pouco para uma coisa tão importante, que é um transplante de medula, a gente custear apenas as passagens dele. Eu peço que olhe com mais carinho para a gente tentar. Eu tenho contatos também lá em Curitiba de amigos que não é ligado à saúde, mas ligado ao meu trabalho, que é paralelo à minha função como vereador. De repente a gente conseguir uma casa de apoio para dar um suporte a essas pessoas, porque ele não vai conseguir ir lá, retornar, e acho que o custo é muito maior. E é algo tão importante, né, porque graças a Deus muitos buscam essa compatibilidade,
e a criança achou em casa com o próprio pai. Aí eu queria que tu pudesse, depois se a senhora pudesse dar um foco maior nessa situação, para a gente poder ajudar essa criança, nesse apoio, nem só nas passagens, como já foi liberado, mas num apoio maior durante esses 5 meses lá, por gentileza. Certo. A gente precisa de analisar essa questão, porque o tratamento é em Curitiba, certo? O TFD, ele disponibiliza o tratamento dentro do estado. Então, aí não é uma questão municipal. Aí é um tratamento interestadual. Então, ela não entra no TFD, certo? Só para colocar essa parte. Mas essa outra questão de ajudar, aí a gente pode resolver sim. Pronto, e a gente pode fazer justamente isso, tentar entrar em contato com secretarias de lá, de repente ter uma casa de apoio, que essa pessoa fica, porque aí já facilita, porque pagar hospedagem, eles não vão ter condição. E a gente interromper um tratamento tão importante por falta de apoio, eu acho que é só a mesma questão. E obrigado pelo esclarecimento, parabéns mais uma vez. E só lembrando que, se Deus permitir, o mês que vem a gente inicia o nosso projeto lá, né, o projeto para a comunidade da ecoterapia no parque. Certo. Obrigadão. Obrigada. Com a palavra o vereador Carlos. Bom dia a todos e a todas. Agradecer à secretária por fiquei sabendo que o carro de saúde de Biporanga está chegando lá hoje. Então fico muito grato por saber também pelo posto do Riachão, que está funcionando. Então é isso aí, doutora. A gente, quando cobra, é a população cobrando da gente. A gente faz aquilo que é necessário. Então isso aí já é muito grato na região. Desde já me agradeço muito por esse carro ter chegado na região. E o que mais a população lá pede é um dentista para o posto. A senhora vê aí na sua agenda aí um dia que dá para atender lá, porque quando vai atender em Guaibi, muitas vezes o pessoal arranca, distrai um dente lá e vem a pé. Então, não tem um carro para levar e para trazer. Então, só isso, agradeço o seu trabalho, sua equipe, e muito obrigado. A gente tem o atendimento em Guaibi, certo? Mas eu vou ver com a equipe a possibilidade da gente ir atender um dia em Guaibi e um dia em Biporanga, a equipe de odonto, certo? Doutora, mais uma vez agradecer a senhora pela gentileza, né, de ter aceitado o nosso convite, de ter vindo aqui a essa casa, responder algumas perguntas e até estar colocando, né, o trabalho da senhora à frente dessa pasta. Como os demais colegas falaram aqui, realmente não é fácil assumir uma Secretaria de Saúde. Eu, como profissional de saúde também, há mais de 20 anos trabalhando na saúde, e já passei por vários secretários, inclusive pelo colega aqui, Yuri, que na oportunidade fez um excelente trabalho à frente da secretaria. Então eu só tenho que agradecer e pedir a Deus que Deus possa abençoar a vida da senhora, que Deus possa estar lhe dando mais ainda conhecimento do que a senhora já tem, que nós sabemos que não é fácil, as cobranças vêm e vêm com força, mas é muito louvável também de ter a senhora aqui hoje nessa casa. Falo por mim, mas estendo a todos os colegas. Foi assim de uma grandeza imensa da senhora poder tirar um tempo para vir aqui esclarecer algumas coisas, estar respondendo algumas perguntas, algumas críticas. Eu tenho certeza que críticas construtivas, né, na verdade, porque por onde a gente vai nesse município a gente só vê falar muito bem da senhora. Como o vereador Oséias acabou de falar ali, a gente onde chega é só ouvindo coisas boas sobre o atendimento, que realmente mudou ali naquela secretaria, como outras coisas, outros fatores. Mas o mais é agradecer a senhora e dizer à senhora que esta casa aqui está de portas abertas para a hora que você querer, a hora que o doutor Davi e a sua equipe querer vir a essa casa aqui, conversar, colocar seu plano de governo aqui, sinta-se em casa. A senhora é bem acolhida aqui por conta desse carisma, desse respeito que a senhora tem, não só com a gente vereador, mas como toda a população de Uaí.
Então, meu muito obrigado, que Deus possa abençoar a vida da senhora cada vez mais. Pode contar com a gente aqui.